Minhas amigas e meus amigos, boa noite. Quando eu era pequeno, mamãe me banhava. Cresci e aprendi a tomar banho sozinho. Eu cuido do meu asseio, não somente na hora do banho, como durante todo o dia, eu evito os ambientes de sujeira. Nós vamos tentar trocar ideias hoje sobre um tema que se chama obsessão e evangelho. Podia também ser chamado problema e solução. Ou também podia ser chamado a doença e a cura. A obsessão é como se fosse essa poeira que a gente pega durante todo o dia e que à noite a gente gostaria de poder limpar, ou seja, lavar a alma. Se vocês pensam que vindo ao centro espírita tomar essa lavagem deixa vocês completamente livres, imunes e protegidos contra novas obsessões, vocês estão enganados. Ou podemos dizer, vocês ignoram como a coisa se processa. Não basta simplesmente vir ao centro espírita e tomar um passe. É necessário aprender a evitar as obsessões. É necessário criar uma proteção contra os obsessores. O ponto fraco, o elo de ligação com o obsessor, é a sintonia dos nossos pensamentos. Faria logo assim uma pergunta, que vocês não precisam responder agora, mas que vocês têm que questionar isso com vocês próprios. Em que você ocupa a sua mente? É claro que você tem negócios, é claro que você tem problemas em casa, mas independente disso, lá no fundo, em que é que você ocupa a sua mente? Então eu vou contar a vocês rapidamente como a coisa ocorre, num exemplo que se passou comigo. Eu li numa revista o comportamento de um político em relação ao país. Li e me envergonhei do que estava lendo. Porque eu dizia, enquanto eu lia, eu estava tomando o comportamento cristão, digamos assim. Ali dizia, o homem fez essa sujeira. Eu dizia, mas não é necessário fazer isso? Podemos caminhar no bem. O homem roubou acolá. Podemos viver sem roubar. Mas ao tempo que eu vinha fazendo a leitura e manifestando pensamentos de harmonia, de paz, de entendimento, ao chegar no fim da leitura, lá no fundo do meu pensamento, eu disse assim, era melhor que esse homem morresse. Então, eu inconscientemente estava tendo naquele momento um pensamento que não era nada daquilo que Jesus falou. Jesus falou, amarás ao teu irmão, amarás o teu próximo. Naquele momento, eu deveria pedir a Deus que desse luz a esse homem para conhecer o caminho do bem e que se recuperasse. Nesse momento que eu disse, melhor que ele morresse, eu permiti que um obsessor me envolvesse. Se uma pessoa é um custo mais fumante e ele morre apegado a coisas terrenas, ele não segue para as moradas celestiais. Ele permanece no âmbito da terra. E ele sente a necessidade, uma vez que ele perdeu o corpo, da nicotina. Então o que é que ele faz? Ele vai à procura de outros fumantes para ter o prazer do fumo. Ele está obsidiando. Da mesma maneira, uma pessoa que é gananciosa, morre, desencarna. Ele é tão apegado aos bens terrenos que ele vai em procura de um outro que tem os mesmos. Então o que acontece? Ele vem e obsidia essa pessoa. Para você ter a proteção da obsessão, para você aprender a se proteger
e a não se deixar levar por essa obsessão que lhe traz irritação, aborrecimento, mau humor, insônia e etc, etc, você precisa ser vigilante. Diz assim no Evangelho: orai e vigiai. É essa a vigilância. Vocês, mulheres principalmente, sabem que todos os regimes alimentares dão resultado. Todo regime alimentar leva à perda de peso. Mas se você não for vigilante, se você não persistir naquilo, volta. Porque você não está sendo vigilante. Ou seja, você volta a comer de uma maneira desordenada. É preciso que a gente se proteja, evitando que os flancos fiquem abertos. Por exemplo, um homem tem uma casa e tem um quintal todo sujo. A galinha do vizinho invade o terreno dele. E ele não gosta. E o que é que ele faz? Ele pega uma vassoura e sai assustando as galinhas. As galinhas vão embora. E ele dá as costas. A galinha volta. No dia que ele resolve fazer um muro, ele resolve definitivamente o seu problema. Se você tem um pote de açúcar na cozinha, as formigas avançam. Você assusta as formigas, bate o pote contra a pedra da pia, assopra, as formigas vão embora. Você vem para ver a televisão na sala. Quando você volta para beber água, a formiga está ali de novo. No dia que você resolve colocar o açúcar num pote e tampa o pote, a formiga não mais aparece. Nós precisamos, vocês e eu também, porque sou igual a vocês e estou na mesma situação, criar esta proteção através de uma seleção dos nossos pensamentos. Como se dá isso? Se dá isso vivenciando as mensagens do Evangelho. Mas você pode dizer, não, Evangelho é negócio de padre, pastor, freira, não é nada comigo. Isso demonstra simplesmente ignorância sobre o que é o Evangelho. A mensagem de Jesus no Evangelho, falada, transmitida para nós 2000 anos e pouco atrás, é a mesma mensagem que 5.000, 10.000 anos atrás o homem já conhecia. Jesus veio despertar em nós aquilo que estava adormecido. Desde que o homem é homem, desde que Deus criou esse ser à sua imagem e semelhança, o amor está implantado no coração do homem. Mas ele pode se esquecer. Então Jesus diz, amarás ao teu próximo. Amarás como eu vos amei. E você diz, isso não presta, não adianta. Você já imaginou o que é você viver num ambiente em que você é odiado? Um ambiente em que as pessoas desejam o seu mal? Um ambiente em que as pessoas lhe olham com inveja? Você não conseguiria viver nesse ambiente, e o que é que você faz? Você dá o fora. Porque você quer ser amado. Seja você um gari, seja você um grande empresário, todo ser humano precisa de amor. E esse amor é o que propaga o Evangelho. Mas se você não o vivencia, você está dando motivos a que a formiga volte, a que a galinha volte, a que o obsessor fique namorando você. Diz assim no Evangelho, e são poucas essas lições, mas são verdadeiras. Jesus disse assim, muitos me honram com a boca, mas longe de mim estão seus corações. Qual é o homem, ou qual é a mulher, ou qual é a criança que quer viver de amor da boca para fora? Ninguém. Nós queremos viver um amor verdadeiro, um amor, sentimento que venha de dentro. E isso está no Evangelho. E você procurar amar e ser amado é vivenciar a mensagem. E é uma coisa atual, é necessária. É o alimento do Espírito. Qual é o homem que não quer viver num ambiente de justiça? E o Evangelho diz assim, faça ao outro aquilo que você quer que o outro lhe faça. E se você vivencia isso, você vive na justiça. E se você vive na justiça,
Nenhum espírito injusto, um malfeitor, vai chegar junto de você, porque não vai encontrar sintonia. É um simples detalhe essa sintonia. É necessário que, eu já disse isso em uma outra ocasião, certo? Quando o homem está apaixonado, a vida dele continua normal, mas ele não deixa de pensar na amada. Quer ele esteja cavando terra, quer ele esteja num voo voando, quer ele esteja no trânsito, ele está constantemente ligado na amada, como a mulher está ligada no amado. Por que nós não fazemos isso com aquele que nos criou, aquele que é o nosso Pai? Seria uma maravilha e você teria uma qualidade de vida melhor se você continuar vivendo a sua vida do seu jeito, mas estar sempre se lembrando, eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, o Deus Pai está comigo. Quando uma criança na escola toma qualquer atitude, ela sabe que aconteça o que acontecer, meu pai vem aqui e vai resolver. Ela não se sente desamparada. Quando ela chega em casa, ela fala para o pai. Mas nós somos filhos de Deus. E esquecemos que somos filhos de Deus. E queremos fazer a coisa do nosso modo. Só que a gente quebra a cara. Porque a gente acha que é capaz de tudo. Se você tem um liquidificador e ele dá defeito, você leva para o fabricante. Se você tem um carro e dá qualquer problema, você leva para o fabricante. Porque quem fez é quem entende daquilo. E você, meu amigo, você, minha amiga, tenha consciência de que você é um espírito. Tem um corpo físico como revestimento do espírito. E é para que o espírito se manifeste através do seu corpo, mas você foi e sempre será espírito filho de Deus. E você esquece isso ou faz de conta que não precisa. Faz de conta que nós teremos outras condições para manifestar nossas intenções e nossos desejos. E vive uma vida uma vida que não é uma vida verdadeira. Porque de verdadeiro, daquilo que você leva com você, é o que o espírito pode produzir. Se você é proprietário, se você é chefe, se você é influente, você é hoje e será durante mais alguns anos. Mas quando você desencarnar, você não será mais parente, nem proprietário, nem influente, nem nada mais que você possa nominar como título. Você é simplesmente um espírito filho de Deus que voltou à casa paterna. E se você sabe que seu destino é voltar para o Pai, por que não amenizar a nossa caminhada? Por que não procurar fazer com que os nossos problemas sejam menores do que eles são efetivamente? Porque nos achamos super. Entendemos que nós temos a solução para tudo. E que Deus, Jesus, é coisa de corola. Será que eu estou falando alguma linguagem diferente? Ou realmente isso acontece? Eu tenho um orgulho de dizer que graças aos meus tropeços, graças aos meus esforços, eu hoje tenho Jesus no meu coração. E digo isso com segurança, com certeza e com alegria. Eu tenho Jesus no meu coração. E sabem vocês qual é o meu grande patrimônio que eu tenho hoje, por ter descoberto isso? Eu tenho paz. Eu tenho paz. E quantas pessoas que têm tudo na vida procuram um momento de paz e não conseguem? Porque elas estão afastadas de Deus. Essa é a doença do homem. Essa é a doença da mulher, afastar-se de Deus. Falava ainda há pouco aqui o nosso amigo sobre o filho pródigo. O filho pediu ao pai que lhe desse a sua parte na fortuna e ganhou o mundo. Ele só via o mundo como bens a serem gastos.
Ele só via o mundo como prazer e lazer. E tanto ele fez que ele gastou tudo. E quando ele não tinha nada, quando ele estava comendo com os porcos, ele se lembrou: eu vou voltar para a casa do meu pai. Mesmo que eu lá seja um servo, estarei em melhor condição do que aqui onde eu estou. E ele volta para a casa do pai. E pensando que ia ter a maior bronca, ele se surpreende que o pai corre de braços abertos para recebê-lo. Ninguém será perdido. Nenhuma ovelha será perdida. Porque Deus criou todos nós para quê? Será que Ele criou para nós sofrermos? Para levar uma vida de briga e disputas? Para viver numa pressão enorme como vivemos? Então esse Deus não é um Deus inteligente. Eu entendo Deus Criador como o homem, o ser que construiu o mundo, o universo, a vida. É um Deus de sabedoria, é um Deus de poder. Quando eu olho uma flor, posso fazer 1000 poemas, mas nunca conseguirei descrever em palavras a beleza de uma flor. Nunca conseguirei descrever com palavras o que é um sentimento de amor. Então esse Deus fantástico, maravilhoso, errou quando criou a nossa vida nessa situação? Ou Deus está errado, ou nós estamos errados. Bem mais provável de que nós, espíritos principiantes, engatinhando, em crescimento de evolução, estejamos errados e não o Deus Criador. E se nós estamos errados, onde está o caminho certo? Onde é que está a sabedoria do viver? Então Jesus vem ao mundo e traz uma mensagem. Essa mensagem que a gente chama de evangelho, essa boa nova, é para ser vivida e praticada. E se você perceber, tudo que Jesus falava, ele exemplificava. Ele não fazia aquilo que nós muitas vezes fazemos. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Jesus dizia assim, docemente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então aquilo não era simplesmente uma teoria. Aquilo era uma coisa verdadeira. Tão verdadeira que ele disse: eu vou dar a minha vida por vocês. E tão verdadeira é que ele deu a vida por nós e continua conosco. Ele não foi embora. Ele não criou um muro, nem criou um vaso tampado para poder a formiga não entrar. Ele abriu o coração e, não tendo onde morar, não tendo o Filho do Homem onde repousar a cabeça, ele descobriu o coração do homem como sua morada. Você pode dizer: Deus não me ama, Deus é injusto, e falar o que você quiser. Ele está no seu coração, quietinho, aguardando que você o escute. Nós falamos de Deus, nós falamos sobre tudo que nós imaginamos que seja Deus, mas nós não temos momento para parar, calar e ouvir Deus falar. Para parar, calar e ouvir Deus falar. Deus nos fala constantemente. Deus nos fala de todas as maneiras possíveis. Você pode estar revoltado, como eu, uma ocasião, estava num banco discutindo com um gerente uma taxa de juros. Eu tinha razão, tanto é que o banco estornou o juro cobrado. Mas eu saí do banco revoltado. Isso foi no comércio, num banco chamado Antigo Bamerindos. Eu saí do banco revoltado. E quando eu abro os olhos, já na calçada, vem um velhinho com a sua bengala, um cego. Mas naquele momento que eu vi aquilo, instalou um negócio na minha mente. Como é que eu, uma pessoa perfeita, deixo-me levar por uma besteira de um juro, certo? E acho que a vida está horrível, e me aborreço, e vejo este ser aqui que não tem a visão, certo, dos olhos, mas consegue caminhar feliz da vida.
Pergunte a um cego se ele é um revoltado por não ter a visão. Certamente ele vai dizer que não. Que ele não consegue enxergar como nós, mas ele consegue enxergar interiormente. E tem muitas vezes uma sensibilidade, uma percepção que nós perfeitos não temos. É necessário olhar para dentro. Quando você olha para dentro, você vai ver a beleza que você é. Você vai ver a força que você tem. Você vai perceber como é fácil, como é gostoso você caminhar no bem. Como é maravilhoso você ter um coração bondoso. E vocês próprios dizem, fulano, eu gosto daquela pessoa, ela é um cara legal, certo? E por que eu não posso ser legal igual a ela? Por que eu sou um brigão e exigente? Por que nos meus negócios eu tenho que sair na frente e tenho que ganhar o máximo? Por que no trânsito eu tenho que chegar primeiro? São hábitos que nós vamos criando, imaginando que o nosso mundo é um mundo curto, quando nenhum de nós é uma ilha isolada. Vivemos em sociedade, vivemos em família. Família onde estão os maiores problemas que podem se imaginar e onde você precisa exercitar os seus conhecimentos de filho de Deus, como seja amar, ter paciência, ter compreensão, tolerar e etc, etc. Precisamos vivenciar exemplos. Quando Jesus lavou o pé dos apóstolos, ele disse o seguinte, e vocês devem lembrar, lavei-vos os pés para dar-vos o exemplo, para que vocês lavem os pés uns dos outros. Ou seja, ninguém é superior a ninguém. Não adianta levantar o nariz ou achar porque a posição dele é essa ou aquela, ele se torna superior ao outro. Somos todos iguais. E dentro de algum tempo, todos nós já teremos desencarnado. Ou seja, o desencarne iguala completamente os homens. Aí, no dia do desencarne, você vai estar cara a cara com Deus. E Deus vai lhe perguntar, o que foi que você fez com os talentos que eu lhe dei? O que foi que você fez com os talentos que eu lhe dei? Eu lhe dei o conhecimento, a capacidade de amar, de servir. O que foi que você fez? Eu construí um prédio, eu fiz um negócio, eu abri uma estrada, eu criei tantos empregos. E o que é que você trouxe para mim? Porque isso tudo ficou lá embaixo. Você só tem para levar para Deus as suas boas obras, aquilo que o seu coração fez por amor. Essa pergunta pode ser muito, digamos assim, uma pergunta sem valor, porque Deus não vai perguntar o que é que fez com os talentos, não. Vocês querem uma coisa interessante? O menino diz assim para o pai, meu pai, me dê um dinheiro aí para eu vou sair agora com meus colegas, me dê um dinheiro aí. E o pai dá R$100. Passam-se 3 dias, 4 dias, 5 dias, o menino diz, meu pai, eu vou sair com meus amigos, me dê um dinheiro aí. A pergunta sai naturalmente da boca. Sim, e o que foi que você fez com R$100 do outro dia? Ou seja, o pai cobra também do filho o que foi que fez com aquilo que eu lhe dei. E se nós que estamos aqui na terra fazemos isso, Deus no céu vai fazer a mesma coisa. Madre Teresa de Calcutá disse isso. Na hora da verdade é você e Deus. Não tem si, nem não, nem mas. Deus vai perguntar o que foi que você fez com os talentos que eu lhe dei. A parábola do Evangelho fala sobre isso. O Senhor que cobra do seu servo o que vocês fizeram com os talentos que eu dei. Aquele que muito produziu foi elogiado. Aquele que pegou o talento e colocou embaixo da terra foi condenado. E o que é que nós fazemos com os talentos que Deus nos deu? Exercitamos, vivenciamos, ou simplesmente esquecemos o que Deus nos deu e saímos à luta? Porque muitas coisas da nossa sociedade hoje são assim colocadas. Você tem que ser o primeiro, você tem que ser o melhor,
Você tem que ser aquele que sabe se livrar dos adversários. Isso não conta. Na lei de Deus isso não conta. Na lei de Deus conta, eu vou ser o melhor que eu posso, mas vou respeitar o meu irmão, o meu amigo, que também vai fazer de si o melhor que puder. E eu não sou melhor do que ele. Eu poderia até me esforçar mais do que ele, mas eu reconheço que ele é igual a mim. Então eu viverei num ambiente de harmonia com ele. Isso traz para você paz, porque você está procurando ser justo e compreensivo. E onde existe paz, onde existe tranquilidade, o obsessor não chega perto. Se você torce por um time, se você tem um ideal, você não se aproxima das pessoas que são contra o seu time ou contra as suas ideias. Você procura a sintonia. E o obsessor também procura a sintonia. Sair daqui dizendo, eu estou lavado, você chega lá fora e volta novamente a ser obsidiado. E então para a semana você faz, pô, não adiantou nada eu ter ido no centro. O importante da sua vinda ao centro, o importante do seu tratamento hoje, e para isso você conta com a equipe espiritual que coordena este trabalho, é você aprender a se proteger contra as obsessões, vivenciando a mensagem de Jesus. Não existe outra. Em qualquer religião, em qualquer canto do mundo, tudo que se prega é o nome de Deus e se vai à guerra, mas sempre que se prega o nome de Deus, fala-se em amor, em doação, em entendimento, em paz. E você pode, deve, e é interessante para você fazer essas escolhas. Se você tem obsessão e evangelho, você tem escolhas e a consequência das escolhas. Quem é que quer colher briga, zanga, aborrecimento, tempestade? Ninguém. Então não plante isso, meu irmão, não plante isso, minha irmã. Procure plantar aquilo que você quer colher. O agricultor que quer colher soja, ele planta soja. O que quer exportar cítricos, ele planta cítricos. Então, se você quer paz, plante paz. Começando pelo seu coração, buscando um entendimento e uma harmonia de você consigo mesmo, controlando os seus instintos, controlando a sua vaidade, o seu orgulho, o seu rancor. Perdoar. Eu não vou perdoar, não, que ele não merece. Quem é você, minha irmã, meu irmão, para julgar se ele merece ou não merece? Faça a sua parte. Perdoe. Porque você também precisa ser perdoado. Você tem pecados e erros, equívocos iguais a ele, ou até piores. Então, por que simplesmente estar julgando, opinando e defendendo as coisas do jeito que você quer? Seja humilde. Procure verificar que você tem muito a aprender. Procure verificar que as condições em que você vive, que você presenciou, não são as condições que ele presenciou, que vive. E que você, pelo que tem, deveria ser muito melhor do que é. Você teve facilidades que ele não teve. Eu cursei a universidade, quando naquele tempo era gratuita, e só tinha mesmo uma escola para fazer engenharia aqui na Bahia. Eu tenho um benefício que Deus me deu, poder estudar numa escola de graça. Então, como é que eu hoje vou falar mal de um outro que precisa da escola e não está conseguindo? Então, se Deus me deu a escola e me deu de graça, eu hoje peço que aquele que não tem a escola tenha a facilidade de ter sua escola. Desejo, pelo menos, vibro para que ele obtenha a sua escola. Mas amanhã, quando ele não tem a escola, ele erra, eu levanto o dedo e diz, não, você está errado. Mas eu tive a oportunidade e faço erros iguais ou piores do que o dele. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer que isso deve ser feito assim ou assado? Muito ao contrário, eu aprendi, dentro do Evangelho de Jesus, a ser humilde, a compreender, a perdoar,
a olhar para dentro de mim, para viver uma vida de paz. E é isso que nós mais precisamos, uma vida de paz, uma vida de justiça, uma vida de bom entendimento. Será que Jesus veio ao mundo trazer uma mensagem e que ficasse inócua, sem sentido, uma mensagem para se ficar nos livros guardada? Não. Experimentem o que eu estou dizendo do modo que você pode colocar. Vivencie você viver em família com Deus. Tome o exemplo do apaixonado ou da apaixonada. Se apaixone por Jesus. Você vai levar uma vida como tem levado, mas nos seus pensamentos, naquilo que toca o seu coração, naquilo que vivencia seus sentimentos, lembre-se de Deus e seja humilde. Lembre-se de Deus e ame. Lembre-se de Deus e vibre para que o mundo seja melhor, para que exista mais compreensão nas pessoas da família, na família dos outros também. Procure ser racional, procure ajudar. Minha filha, outro dia, que mora no Rio de Janeiro, me pediu uma ajuda financeira. Ela se apertou e eu adiantei um dinheiro para ela. E depois aquilo me bateu assim e eu disse, minha filha, você sabe como é que você vai me pagar isso? Porque ela acha que se eu dei para ela um adiantamento, ela vai ter que me devolver. Eu disse, sabe como você pode me pagar isso? Ajude os outros. Recebi ajuda, ajudo o outro. Deus me deu, eu dou para o outro. Que vida maravilhosa, que ambiente fantástico se nós praticássemos essa justiça de fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros nos façam. Então, se o outro é meu amigo, eu vou ser amigo do outro. Se o outro me quer bem, eu vou querer bem ao outro. Isso está no Evangelho. Isso não é da Carola, isso não é do pastor nem do padre. Isso é da essência do ser humano. Esse é o alimento do Espírito. O Espírito não se alimenta de pão. Quem se alimenta de pão é o corpo físico. O Espírito se alimenta de toda palavra que vem da boca de Deus. E não adianta muito rodeio. Não adianta muita história. Você está padecendo, sofrendo, porque você escolheu padecer e sofrer. Você, desde que acorda até que dorme, faz escolhas constantemente. Você escolhe se vai se levantar da cama ou vai ficar dormindo. Você escolhe se vai tomar banho ou não. Você escolhe que roupa vai usar e para onde você vai. Durante o dia, milhares de vezes, você está escolhendo. E também você está colhendo o fruto das suas escolhas. Então, quando você sofre, não esqueça que você está sofrendo por uma escolha sua. Pode ser por um motivo que você ignora, mas tenha certeza que o que você vive, a responsabilidade é sua. Então, o que é que você faz? Vá no manual de instruções. Procure ver quem lhe fabricou, quais foram as condições que ele colocou você nesse mundo. E você vai encontrar o fabricante, você vai encontrar Deus, que se representou através de Jesus para facilitar a nossa vida. Jesus veio para tornar as coisas mais claras. Ele veio para poder dizer, pessoal, não é na disputa, não faca, como diz, dente por dente, olho por olho, como era antigamente na lei mosaica, na lei de Moisés. Eu vim trazer uma mensagem nova, veio complementar tudo aquilo que já existia. E nós hoje, no século 21, o que é que fazemos se nos damos ao luxo de esquecer os ensinamentos que existem para nós vivenciarmos? As leis dos homens estão aí para serem praticadas. E nós vivemos o dia inteiro dentro das leis. Mas as leis dos homens são para a justiça dos homens. As leis dos homens são para a sociedade que criou.
eu estou falando com vocês sobre um problema de uma dor interior, que o médico não descobre, que o psicólogo não resolve. É uma dor que dói em você e que você escolheu. E só você pode mudar o rumo. Só você pode mudar o nível dos seus pensamentos. O homem pode ser aprisionado numa cadeia, o corpo. A mente ninguém aprisiona. A mente é livre. A mente que Deus nos, a liberdade de escolha que Deus nos deu é para a mente, não para o corpo. Então exercite, meu irmão, aquilo que Deus lhe deu, o livre arbítrio. E se você está sofrendo, se você está com dores, lembre-se do seu Criador. Lembre-se que Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas isso não é uma coisinha dita por lá, é uma coisa que está dentro de você. Ele está comigo. Não temerei mal algum. Ainda que eu ande no vale da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. E se Ele está comigo, por que você teme, meu irmão? É pouca fé. Então exercite a sua fé. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, Ele me conduz pelos prados verdejantes para junto das águas tranquilas. Ele é o meu pastor, Ele me conduz para que eu tenha paz. As águas tranquilas significam a paz. E por que então você não vive isso? O que é que lhe impede? É falta de tempo? É possível. Então refaça seus horários e procure ter para você, pelo menos no fim do dia, uma meia hora para você cuidar do seu espírito. Para você pedir a Deus energias para que no dia seguinte você seja melhor do que foi no dia de hoje. Isso é ser cristão. Isso é ser uma pessoa, como eu me considero, um seguidor dos exemplos de Jesus. Posso errar e como realmente erro, mas me esforço para viver os ensinamentos do Mestre. E com isso eu tenho paz. E com isso eu tenho saúde. E com isso meu corpo é sadio. Mente sã, corpo são em mente sã. Isso vem do tempo da Grécia, dos Jogos Olímpicos, que são 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás. Então os filósofos daquele tempo já diziam isso. Mas diziam porque eles também sabiam que Deus tinha criado o mundo e Deus tinha colocado essa condição para o homem. Um corpo são numa mente sã. E quando você hoje sofre, me permita, meu irmão, não quero insistir, mas a sua mente está perturbada. E é isso que leva você ao sofrimento. Então refaça seus pensamentos. Procure ver o que é que lhe perturba. Será que é a ambição, o rancor, a mágoa, o irmão, o tio, o cunhado que você não gosta, aquela desforra que o cara fez com você, a fechada do trânsito? Mas isso tudo não é a sua vida. A sua vida é muito mais do que isso. Deus quer você caminhando na luz e na paz. Vocês vejam que a mensagem de Jesus só faz enaltecer o homem. Ele diz: os olhos são a luz da alma. Faça brilhar a sua luz. Isso é um convite que Jesus faz. Faça brilhar a sua luz. Levante a cabeça, minha irmã. Você é filha de Deus. Você tem toda a força, todo o poder para vencer qualquer obstáculo. Por que temer? Por que apegar-se ao negativismo? Acorde. Esses são os sinais. Essa é a mensagem do Cristo. Isso é Deus falando para você, no seu silêncio. Eu ficaria muito feliz se você disser assim: na palestra de hoje, o palestrante tocou naquele assunto e eu vou realmente mudar o meu comportamento em relação àquilo. Então, a palestra foi proveitosa porque você usou uma semente para poder melhorar. Você pode dizer assim: eu tinha me esquecido, mas realmente tem algumas coisas lá no Evangelho que eu nunca mais abri para ler, eu nunca mais me lembrei de praticar, e se você passar a praticar, eu vou me sentir muito feliz,
E Deus que está no céu do seu coração, vai ficar feliz da vida. Porque mais uma ovelha que volta ao rebanho do Pai. Mais um filho desgarrado que volta para a casa do Pai. Está nas nossas mãos o nosso destino. Está nas nossas mãos o dia que vamos tentar procurar sinceramente o bem que queremos que o outro nos deseje. São mensagens simples, mensagens diárias, mensagens que você pode praticar, mensagens fáceis. E quando você se sentir que está perdido, aí é que você tem que mostrar a força que você tem, a coragem que você tem de se recolher ao seu quarto e dizer: meu Deus, eu estou perdido, estou fraco nesse momento, me ajude, me dê forças, ânimo para encarar esse problema, esta situação. E quando você demonstra essa coragem de poder procurar o Pai, ele vai se sentir feliz, porque o filho procurou o Pai. E vocês, mães, sabem, e isso faço questão de ressalvar, uma das maiores dores que uma mãe pode ter é o desprezo do filho. Como dói no coração de uma mãe e também no coração de um pai, quando um filho despreza a mãe. E nós, silenciosamente, ou ignorantemente, ou inconscientemente, seja lá o que for, desprezamos o Pai Criador. Porque achamos que porque eu tenho influência, porque eu tenho capital, porque eu tenho pose, eu vou resolver o problema e não quero mais ninguém aqui para me atrapalhar meu caminho. E depois, quando quebra a cara, faz assim: Deus me abandonou. Você nem sequer se lembrou de Deus. Você nem sequer pediu nada para Ele. E você volta a dizer: Deus é injusto, que se Deus fosse justo, Ele não me deixava cair na esparrela. Você caiu porque você se sentiu super-homem e você desprezou Deus. É um erro infantil, mas nós somos aprendizes. E se nós pregamos o perdão, Deus está aí para nos perdoar e dizendo com todo amor e todo carinho: não volte a errar, que foi o que Jesus disse para aquela mulher adúltera. Todos os homens em pecado, condenaram a mulher e iam apedrejá-la. E Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles se vão. E aí Jesus pergunta para a mulher: onde estão os que te condenaram? E Jesus disse para a mulher mais ainda: eu te perdoo, vá e não tornes a pecar. É essa a mensagem que podemos concluir para a noite de hoje. Vamos para nossas casas e vamos procurar não pecar, seguir os ensinamentos do Mestre, e a colheita será simplesmente paz. Que essa paz permaneça em nossos corações, agora e sempre. Muito obrigado.